Foi no final de uma tarde de maio que a vida de Alexandre Ferreira Penteado foi tirada e a de seu melhor amigo, Leonardo Ramalho Moraes, mudou para sempre. No dia 11 de maio de 2022, Alexandre, de apenas 16 anos, morreu na rodovia Luiz de Queiroz, a SP-304. O amigo, Leonardo, prestes a completar 15 anos, sobreviveu, mas com sequelas profundas e permanentes. No carro, 4 adolescentes estavam voltando de uma peneira de futebol em Nova Odessa, quando foram surpreendidos por um caminhão que atravessou o canteiro central da rodovia e atingiu a lateral do veículo em que estavam. O impacto foi causado, segundo a perícia, pelo estouro do pneu dianteiro esquerdo do caminhão, que fez com que o motorista perdesse o controle da direção. Alexandre morreu no local. Leonardo foi socorrido em estado grave e sobreviveu, mas carrega até hoje as marcas físicas e emocionais do acidente. Os outros 3 ocupantes que estavam no veículo também sobreviveram. O motorista e o copiloto do caminhão foram submetidos ao teste de bafômetro, mas deu negativo. Segundo o boletim de ocorrência, o caminhão pertence a uma empresa de construção e apresentava más condições no pneu e outras irregularidades. Entre as infrações constam condução com equipamentos obrigatórios ineficientes ou fora dos padrões estabelecidos pelo CONTRAN. A dor de perder um filho tão jovem nunca passa. Já Aide, mãe de Alexandre, ainda busca justiça e, principalmente, respostas. Acredito que teve acidentes que aconteceram depois do que aconteceu com meu filho, que casos que já foram selecionados e resolvidos, né? E eu vivo assim, um dia após o outro, é muito angustiante, tá? Esperar a justiça, que no meu ponto de vista, é muito falha, né? Porque num caso desses, seria uma coisa assim, não que qualquer valor que eles me pagarem, que eles acham que estão cobrindo o buraco que eles fizeram em mim, na minha família, no meu esposo, nos meus filhos, isso daí não vai pagar, porque qualquer valor que eles pagar pra gente, entendeu? Sempre eles vão ser sempre umas pessoas devedoras com a gente, tá? Porque o que eles fizeram com a gente, dinheiro nenhum paga, tá? Se fosse para escolher entre o dinheiro e o meu filho, é óbvio que eu escolheria meu filho tá aqui, entendeu? Pode ser o valor que for, nunca vai pagar o que eles fizeram com a gente. Ela afirma que o motorista não prestou socorro e retornou ao local acompanhado por 4 advogados da empresa. Não, ele não prestou socorro, ele fugiu do local do acidente e na hora que ele voltou com 4 advogados da transportadora, inclusive tinha um que estava todo nervosinho, estressadinho, quebrando lá a fita de isolamento, tá? Então, eles não prestou socorro. Se ele falou que prestou socorro, ele está mentindo. Alexandre começou a jogar futebol aos 5 anos. A mãe relembra com emoção a frase que ouvia com frequência. E um sonho interrompido de forma trágica. Ele falou, não mãe, eu vou ser jogador de futebol, eu já falei para você. E ninguém tira isso da minha cabeça, né? E aí, foi indo, e ele falava sempre para mim, ele falava assim, mãe, eu vou ser jogador de futebol, entendeu? Eu vou viajar o mundo e eu vou levar você junto comigo. Ele falou assim, eu vou ajudar muitas pessoas que precisam. Até hoje, o processo judicial contra a transportadora não avançou. A família nunca foi chamada para uma audiência. Que a justiça seja feita e você ter que viver com aquela dor, com aquela saudade, né? Saber que você nunca mais vai ver, né? Então é muito triste isso daí, em todos os sentidos, eu posso dizer para você. Leonardo sobreviveu, mas carrega dores físicas e emocionais. Ele estava ao lado de Alexandre no banco de trás. Segundo a mãe, o menino contou que os amigos estavam abraçados, momentos antes do impacto. E aí meu marido, falei para ele, liga para ele que eu tô dando janta pro Samuel para saber, né, se ele tá vindo, como foi o teste. Aí meu marido ligou para ele, era 5:45 da tarde. Ele atendeu o telefone, aí ele falou, filho, o pai só pediu uma coisa para você. Quando você chegasse, para você mandar uma mensagem. Quando você voltasse, mandasse outra mensagem que estava a caminho.
e deu uma bronca nele, repreendeu ele. Aí ele disse que quando ele abaixou o celular, o Alê deu um beijinho no rosto dele e colocou o braço sobre ele assim, porque ele estava triste que o pai tinha dado uma bronca e o Alê queria descontrair ele, né? Aí o Alê estava segurando a mochila dele e uma meia na mão e abraçado com o Léo. Aí ele escutou os meninos falar: ai meu Deus. Quando os meninos falaram: ai meu Deus, que o caminhão vinha vindo de encontro com ele olhou para os meninos, olhou para o Alê estava com a cabeça baixa, segurando a meia e a bolsa. E aí apagou tudo, ele perdeu a consciência. As lesões de Leonardo foram severas. Fratura na pubis e na bacia, com fragmentos ósseos expelidos pela ureta. Ele ficou 16 horas sem conseguir urinar. Ele ficou 12 horas em observação para ver se a hemorragia interna ia passar, se o baço ia ou não sangrar. Ele correu risco de morte, porque se o baço sangrasse, ele não ia sobreviver, né? Então foi um acidente muito sério que aconteceu. E ele disse para mim que os meninos, quando os meninos gritaram: ai meu Deus, o Alê estava quietinho, com a cabeça baixa, não viu o caminhão vindo, só ele e os meninos viu, o Alê não viu. A empresa nunca procurou a família, nenhuma ligação, nenhuma visita. A ausência de empatia e responsabilidade só aumentou o sofrimento. O motorista estava lá com os 4 advogados, né? Não perguntou se eu queria uma ajuda, não perguntou qual a situação do meu filho. Depois do acidente, a empresa não entrou em contato comigo, não entrou em contato para perguntar se eu precisava de um auxílio, de uma ajuda, de um remédio. O meu filho passou por longos meses de recuperação, ele ficou sem andar, ele teve que ficar internado por um tempo, ficou internado no hospital, tiveram que dar banho de leito nele, ele gritava de dor porque não tinha como mexer, nos primeiros dias não pôde tirar ele nem daquela prancha que presta socorro, porque o osso, a fratura foi tão feia que se mexesse ele, furava o órgão. Se furava o órgão dele de tão sério que foi a ponta do osso. Então ele teve que ficar ali imóvel. E foi assim, meses, depois ele passou para a cadeira de roda, a cama para a cadeira de roda, da cadeira de roda para o andador, o aniversário dele, comemorando a vida dele, né? O renascimento dele, a nova oportunidade que Deus deu, porque ele é um milagre de Deus, na cadeira de rodas. Aí a minha luta só começou aí, porque além dessa empresa ter sido irresponsável de deixar um caminhão irregular andando, o motorista, um motoqueiro que acompanhou o caminhão antes do acidente, disse que a roda balançava. A roda balançava, inclusive a gente citou isso na audiência que teve, só que eles perguntaram: cadê esse motoqueiro para a gente trazer ele para testemunhar? Mas na hora a gente pensa em quê? Em achar o nosso filho, a gente não pensa em caçar testemunhas, a gente quer saber como é que está o filho da gente. Além da dor no corpo, Leonardo enfrentou a dor na alma. Um ano após o acidente, tentou tirar a própria vida. O Leonardo não pode mais jogar bola porque ele sente muita dor. O Leonardo, depois de um ano do acidente, tentou suicídio porque o Alê jogava bola com ele, o Alê estudava com ele teve que parar de estudar, ele teve que ser internado a domicílio em casa para não ir parar, né, até feio de falar, né, num hospital psiquiátrico, né, conhecido como manicômio, era para ele ir para lá. Só que daí o médico falou para mim, se eu assinava, ficava responsável, eu tive que sair do emprego para cuidar do meu filho em casa, para ser enfermeira dele em casa, para dar banho nele na cama, depois ficar de olho nele quando ele voltou a andar, porque ele tomou um monte de medicação, foi quase sem vida para o hospital. O médico disse que não sabe como que ele sobreviveu com os medicamentos que ele tomou, causa parada respiratória. E eu nessa luta toda, e a empresa nem ligar para oferecer um auxílio, um conforto, uma ajuda, nada, só se preocuparam em chamar os 4 advogados. Hoje faz tratamento psiquiátrico e psicológico. A perna esquerda ficou mais curta. As dores são constantes. O futebol, paixão de infância, virou apenas uma lembrança. Esse acidente levou uma vida embora, tomou uma vida de nós, tomou um amigo, tomou um filho e interrompeu os sonhos do meu filho, e meu filho perdeu o melhor amigo. Então
como a mãe do Alê falou, dinheiro nenhum vai pagar os sonhos que foram roubados e a vida que foi tomada. Mas eles têm que pagar para eles aprenderem a não andar mais com um caminhão irregular, porque o meu marido é motorista de caminhão e ele mantém a manutenção do caminhão antes que dê problema, porque ele não é irresponsável. E assim, a gente tem menos condições que a empresa para manter um caminhão funcionando regularmente, para não tomar a vida de ninguém, que nem nesse caso, né? Mas eles foram imprudentes e eles têm que pagar porque eles têm que pagar o que eles fizeram, né? Eu fico nervosa, tô aqui me segurando para não chorar, porque nada vai restituir, nada vai trazer o tempo de volta. Só que ele tem que pagar, a empresa tem que pagar pelo que fez, porque a empresa foi irresponsável, mas a partir do momento que você sabe que o caminhão não presta e você decide entrar nele, você tem que estar ciente que você está disposto a machucar alguém, tem que ser responsável, né? Então eu quero justiça. Nicole Maia para a TV Todo Dia.